Oi, oi, oi! Essa é a aula da nossa bolsa Ipanema, feita com o nosso fio de malha premium. Uma peça super leve, colorida, perfeita para você usar, crochetar e se divertir nesse verão. Vamos crochetar juntas? Oi, oi, oi! Na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar o nosso fio de malha premium. Ele é um fio selecionado que vem com 140 metros tensionados, 28 milímetros, tá, de espessura, e nós podemos usar agulha entre 5 e 12 milímetros. Além disso, a composição dele é 94% de poliéster e 6% de elastano, ou seja, é um fio que tem mais elasticidade, que na hora de trabalhar ele é mais confortável para a gente. Além disso, essa cor é a Pink, tá? 0453. E por que ele é premium? Por que ele é tão especial? Ele é um fio feito pela própria indústria. Então, quando você precisa de 2, 3, até 10 novelos, enfim, quantos você quiser na mesma cor, você consegue. Ele não é um fio residual, ou seja, se eu quiser replicar essa peça, ou se eu quiser fazer uma peça que usa vários novelos, eu consigo, porque ele foi preparado, ele foi selecionado, ele não tem emendas. Então, é um fio que você consegue trabalhar diversas vezes e fazer várias composições e repetir essas composições. Como é o meu caso, eu separei aqui o mostarda, o terracota e o pink para fazer a composição da nossa bolsa. Além disso, no nosso trabalho, nós vamos utilizar duas agulhas. A 7 milímetros, que é onde nós vamos fazer a maior parte do nosso trabalho, e a 9 milímetros, que nós vamos utilizar para fazer apenas as alças da nossa bolsa, tá? São essas duas aqui. Além disso, nós vamos utilizar uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates, uma cola pega-mil, se você quiser, para poder usar nos arremates, mas fica a seu critério também, eu gosto, e uma tesoura para cortar. A nossa peça, ela seguiu a seguinte composição. Eu fiz com terracota, tanto o fundo quanto as 4 carreiras iniciais da altura. Depois eu prossegui com o pink, fazendo mais 4 carreiras. E depois eu prossegui com o mostarda, onde eu fiz 10 carreiras. A alça, aí eu já pensei numa composição que era misturando esses 3 tons. Agora, com a agulha 7, nós vamos pegar o nosso fio. Eu fiz com terracota, porém aqui mostrando para vocês, eu estou fazendo com pink, tá? E nós vamos fazer 25 correntinhas. Começa com nó corrediço. Não faz apertado, também não faz frouxo, faz seguindo a medida do seu cabo. E nós vamos fazer as 25 correntinhas. Eu vou dar sequência e retorno com vocês para a gente fazer a próxima etapa. Mas, ó, sempre deslizando, tá? Feitas as nossas 25 correntinhas, eu vou pegar e vou subir mais, ó, 1, 2, e vou começar a trabalhar ponto alto dentro da terceira. Ou seja, eu entro, vou pegar essa alça de trás, eu gosto muito de trabalhar com ela, e vou fazer um ponto alto ali, depois farei outro ponto alto ali dentro. O que acontece? As nossas quinas vão ter 6 pontos altos no total. Porém, esse começo eu faço só esses 3, prossigo fazendo ponto alto em cada uma das alças de trás, e aí na outra lateral eu vou fazer 6 pontos altos numa quina e depois vou retornar. Então agora, ó, só pegando pela alça de trás que eu vou fazer o ponto alto e vou dando sequência. Só prosseguir sempre na alça de trás e ponto alto. Cada alcinha dessas vai ganhar um ponto alto. Fizemos todos os nossos pontos altos e agora nós chegamos aqui no final, na última alça de trás. E é justamente nela que eu vou colocar 6 pontos altos. Então, dentro dela, eu vou pegar e vou fazer 6 pontos altos. Vamos terminar de colocar os 6 pontos dentro da última alça. Então, termina de colocar, conta todos. Ele vai ficar côncavo mesmo, não é uma questão, é o fundo da nossa bolsa, tá?
Então, ele vai ficar côncavo, você dá uma pequena ajeitada. E isso aqui depois nós vamos arrematar, tá bom? Agora, o que nós temos que fazer é fazer a outra sequência de ponto alto. Então, eu volto com a minha agulha para o trabalho. Não precisaria nem ter retirado, eu que retirei. Faço uma laçada. E prossigo pegando agora as duas alças. Ou seja, onde num lado eu fiz um ponto alto pegando numa alça só, agora eu vou pegar as duas altas e vou fazer esse ponto alto. Então, cada ponto alto vai ganhar um outro ponto alto, só que um de frente para o outro. Além dos nossos 6 que já estão ali naquela quina, e na nossa quina do começo tem 3. Ou seja, esse é o fundo da nossa bolsa, tá? Nós vamos fazer de ponto alto até chegar no outro lado e eu retorno para a gente fechar juntos. Chegamos aqui no nosso final e eu já até fiz um ponto alto aqui dentro. Agora, o que nós vamos fazer? Faltam 2, certo? Então, eu coloco um ponto alto, já é o segundo, seguido do terceiro no mesmo buraquinho. Então, 1, 2, agora o terceiro. Venho, vou soltar a agulha do fio. Por quê? Porque lembra que nós subimos 2 correntes? Então, agora nós vamos fazer um fechamento invisível bem ali. Agora, nós vamos pegar, enfiar nossa agulha na terceira corrente e fazer o mesmo fechamento invisível. Sendo que nós vamos puxar, eu gosto de segurar com o dedo, que é uma forma de não escapulir. E aqui tem um detalhe, eu vou subir, ó, pegando as duas alças. Então, pego aqui pela frente, pego a alça de trás, coloco a minha agulha lá. E agora nós vamos subir, ajusto, né? Nós vamos subir 2 correntinhas. E nessa carreira tem um detalhe. Nós vamos fazer aumentos, ou seja, aqui eu vou colocar mais um ponto alto. Já vou considerar aquelas correntinhas como um ponto alto, tá? E aqui eu coloco 2. Nos seguintes, eu vou fazer a mesma coisa. São 6, que são os 6 que nós colocamos dentro do mesmo ponto. Então, aqui, nesse primeiro, vai ganhar um aumento. No segundo, um aumento. No terceiro, um aumento. O quarto nós já fizemos. Falta o quinto e o sexto. Então, ó, nós começamos pelo terceiro, certo? Perdão, pelo quarto. Agora, estamos fazendo o quinto aumento. Vamos fazer o sexto aumento. Aqui. Agora, nós vamos prosseguir fazendo só ponto alto. E quando eu chegar na outra lateral, ou seja, eu vou dar a volta, eu tenho sempre que observar essa sequência de 6, tá? Por quê? Porque na outra lateral, na outra quina, perdão, nós temos o quê? 6 pontos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são justamente os que a gente colocou dentro da mesma alça. Então, esses 6 vão ganhar aumento. De 6 vão virar 12. Já os outros não, os outros são só ponto alto. E aqui nós chegamos, já demos a volta e eu vou mostrar para vocês. Lembram que nós fizemos os 3 primeiros aumentos? Agora faltam 3. Então, eu vou fazer o primeiro, o segundo, sempre colocando 2 pontos altos ali dentro. E o terceiro. Já tem o quarto aumento, o quinto aumento e o sexto aumento. Agora, nós já fizemos, nós vamos fazer o nosso fechamento invisível. Porém, ele tem uma pequena diferença em relação ao outro. Nós vamos mais uma vez colocar a nossa agulha na terceira corrente, puxar a alça, levamos ela para trás, seguramos com o dedo e agora, antes nós entraríamos diretamente lá embaixo, certo? Não vamos entrar lá embaixo, a gente mantém seguro com o dedo, porém, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar e vou entrar no meio das alças. Por quê? Porque eu vou fazer um ponto agora que é pegando pela alça de trás. Então, eu tenho que entrar nesse meio aqui, ó, dos 2 cabos, ajustar se for o caso e fazer o nosso próximo ponto, que é uma correntinha. Por quê? Porque eu quero que fique na alça de trás. Então, ó, fiz uma correntinha, aquela alça tá livre, e agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos, e observem que essa é a nossa sequência. São 3 pontos baixos, aquela já vai contar como. Vou pegar e vou fazer
2 meio pontos altos. Aí eu prossigo fazendo 2 pontos altos, mas primeiro fiz os 2 meios, agora são 2 pontos altos e vão ser seguidos de 3 pontos altos duplos, ou seja, eu tô crescendo a nossa escadinha. Eu vou fazer os 3, lembrando que são 2 laçadas. Aí tem mais um. Eu tenho essa opção de pegar a alça de trás. Isso é sempre uma escolha, né? Que é fazer a alça de trás e a alça mais de trás ainda, ou somente a alça de trás. Fica a critério de quem quiser fazer. Então, só que são 3 pontos altos duplos. Então, essa é a nossa sequência. E agora a gente começa a inverter. Ou seja, eu volto com 2 pontos altos, depois eu faço 2 meio pontos altos, depois eu faço 3 pontos baixos. Então, ela foi lá de baixo, ela cresceu e agora está diminuindo. E nós vamos manter essa sequência durante a nossa peça. Ela é toda assim. Ela cresce, ela diminui. Ela cresce, ela diminui. Começando sempre com os 3 pontos baixos. Agora nós chegamos ao final e vamos fazer o mesmo fechamento invisível. Só que nesse aqui, nós não precisamos pegar na alça de trás. Por quê? Porque a próxima carreira, ele vai ser todo de ponto baixo. Então, você não precisa entrar no meio da alça. É só você passar por baixo normal e depois prosseguir fazendo seu ponto baixo. Ponto baixo nessa carreira inteira. Ou seja, vai ser uma carreira de escadinha e outra carreira de ponto baixo. É importante observar justamente essa sequência, que é, primeiro a gente faz o ponto de altura, depois a gente faz o ponto baixo. Depois outro ponto de altura e depois o ponto baixo. E eu fiz isso em todas as carreiras. Então, vocês observam que tem a nossa escadinha, mas tem um ponto baixo. E lá em cima, nós vamos fazer o mesmo ponto baixo, só que pegando na alça de trás. Ou seja, você pode crescer a sua peça, você pode diminuir, você pode mudar, mas tenta observar essa ordem, tá bom? Que é justamente pegar e fazer. Agora eu vou mostrar para vocês como é o nosso acabamento. Você pode fazer tantas carreiras quando você quiser, mas aqui eu comecei fazendo a primeira de ponto baixo sem pegar na alça de trás e agora nós vamos fazer pegando pela alça de trás. Se você não for trocar de cor ou se você não for arrematar, é só prosseguir. No meu caso, finge que eu troquei de cor. Então, eu comecei novamente. E agora, ó, eu faço o ponto baixo pelo ponto de trás e já vou prendendo o meu fio, arrematando ele como se fosse um fio conduzido lá atrás. E isso já me facilita, porque é uma forma de você arrematar sem precisar depois retornar com a agulha de tapeceiro, até com a cola pega mil, tá bom? É só você ir fazendo o seu fio. E daí você faz essa sequência, a quantidade que você quiser. No meu caso, foram 3 carreiras assim. E você finaliza o seu trabalho. E agora, nós vamos fazer a alça. Então, eu paro com a agulha 7, pego a minha agulha 9, troco, porque a 7 não vai dar conta do que nós vamos fazer agora. Nós vamos usar os 3 cabos. Então, eu peguei terracota, mostarda e o pink. Faço o meu nó corrediço usando a agulha 9. Ó, cuidado para não esquecer nenhum cabo. Esse é um exercício bem interessante até. Nós vamos fazer 130 centímetros de correntinhas. Claro que agora aqui eu tô fazendo uma amostra para vocês. Porém, eu fiz essa medida. Se você quiser uma alça maior, você acrescenta os seus centímetros, tá? Mas o meu conselho também é você medir. Se você quiser dar uma diminuída também, tá? Então, eu fiz. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos prendê-la na bolsa. Porque a alça é que ela fica presa. Então, ela fica própria na estrutura da bolsa. E aí, depois, nós vamos dar uma sequência crochetando. É interessante, vou te mostrar. Ó, aqui, eu poderia fazer dessa forma. Eu falei que tem 2 formas, né? Eu poderia deixar só a correntinha bem grossa. Ou, no meu caso, eu preferi engrossar. Então, eu fiz a correntinha e depois eu fiz uma carreira toda de ponto baixíssimo na alça. Então, por isso que ela ficou mais grossa desse jeito, por isso que eu tive mais firmeza. Vou mostrar para vocês. Eu peguei, medi a lateral, aqui é só uma amostra, mas ali na outra eu medi a lateral,
puxei a minha corrente sem fechar e sem finalizar. Ela tá aqui ainda. E aí eu fui fazendo a ponto de passar por todos os lados, ou seja, eu passo pela frente, vou para trás, dou a volta, passo por trás e volto para frente. E aí, depois de ter dado essa volta, é que eu peguei e fechei a minha correntinha. No caso, a minha grande corrente, né? No começo, eu vim com a parte do final dela, fechando no começo. Então, a gente vem, entra ali no nosso primeiro ponto já, pegando a alça lateral, e nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E meu baixíssimo vai ser pegando na alça lateral. Se eu quisesse, eu poderia pegar pela alça de trás, ou poderia pegar só pela alça da frente, ou poderia até pegar as duas. Eu optei por pegar a alça lateral. E nós vamos fazer isso enquanto ela está presa na bolsa, ou seja, eu vou girando. O que foi feito eu vou puxando para trás e o que tá por fazer eu vou puxando para frente. Então, ó, ela vai ficando pronta já presa na sua peça. É um tipo de alça que você não pode retirar depois, tá bom? Daí é só você fazer até o final, arrematar o seu fio e está pronta a sua bolsa. Eu gosto desse resultado porque você tem uma mistura das cores, sabe? Por mais que a gente segure o fio de uma forma, vá fazendo, ela fica firme, mas você tem uma alça, ó, que tem os 3 tons, que tem essa nuance. E aí dá para você ir trabalhando em todo o entorno. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar. Deixa seu like, é importantíssimo pra gente. E, gente, vamos crochetar.